Evangelho de João, capítulo 2. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora.
Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. E ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Bom, o que está vendo? Irmãos e irmãs, eu quero falar hoje sobre Jesus na minha casa. Jesus na sua casa. Como é importante a gente ter Jesus na nossa casa. Jesus na casa, que eu falo, na nossa vida, né? Nas coisas que fazemos. E eu sempre sou muito enfático ao falar, irmãos, sobre essas coisas. Eu sei que talvez alguém possa até, eu não concordo muito, tal, amém, fiquem à vontade para discordar, porque nós estamos no país livre, né? Mas não é questão só de concordar ou não concordar. A Bíblia é muito mais além do que eu concordo ou discordo. Eu gosto muito de ir no texto, sabe, irmão? Eu olho muito o texto. Os reformadores, eles nos ensinam a ir no texto. Antes, eu falo isso, antes de você ficar estudando um monte de teólogo por aí, primeiro vai no texto, irmão. Porque tem um monte de coisa que o teólogo fala que é inferência. O que é inferência? Ele colocou aquilo ali, mas aquilo não está exatamente ali. Ou está nas entrelinhas, ou é dedução do teólogo. Nem sempre é verdade aquilo. Está entendendo? Nem sempre é bem assim. Então eu sempre falo para os irmãos, sempre vai para o texto. Olha o texto, examine o texto. Leia, releia o texto. Para você enxergar o que o texto claramente quer dizer. Até porque, irmãos, às vezes a gente fica com uma ideia de que Deus mandou o Espírito Santo, né? Ele inspirou pessoas para escrever uma Bíblia cheia de códigos, uma Bíblia cheia de, olha, só fazendo uma conexão que você entende. Se você não fizer essa conexão aqui, você não entende. Então Deus fez o quê? Um negócio misterioso? Como que é que eles falam aquilo lá hoje em dia, aqueles vídeos? Não sei o que, um presente misterioso? Não quer? Jesus fez isso também? Você quer uma palavra misteriosa? Quer dizer, tipo, não, o texto, veja bem, o Espírito Santo, ele não inspirou pessoas, não inspirou homens a escrever texto, para você ficar examinando o texto e encontrando atrás das vírgulas o que Deus queria dizer. Irmão, deixa eu falar um negócio, ninguém fala mais tão claramente com a gente do que Jesus. Jesus é direto, irmão, ele fala sem entender mesmo, para eu entender. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez as curiosidades históricas da Bíblia, as questões culturais, porque já fazem 2000 anos atrás que Jesus esteve na terra. Quando a gente estuda Moisés, então faz 3.500 anos que Moisés esteve na terra. Então sim, aí é válido, tem que ter o esforço da arqueologia, da história, e também estudar aspectos culturais para você entender o costume, por que Jesus falou aquilo, o que Jesus disse aquilo, mas é uma questão de contextualização, você ir para o contexto da época. Em qual contexto? Aí ok. Mas doutrina, escuta isso, tudo que é essencial para a tua vida, Jesus é direto, irmão, e isso ultrapassa o tempo. É uma coisa que está clara daqui até a volta dele. Aliás, desde quando ele falou até a vinda dele. Tá bom? Então, uma das coisas que é interessante a gente fazer é às vezes encontrar a simplicidade do texto. A simplicidade do texto. Assim como hoje nós vamos falar algo bem simples aqui. Mas é direto, é bem direto. Eu gosto de olhar nos textos e ver que Jesus, eu enxergo isso. Jesus se mete em tudo que você quiser que ele se meta. Jesus se mete aqui no meu serviço, ele se mete.
entra aqui no... Eu preciso do senhor aqui, senhor, no meu trabalho. Entra aqui no meu trabalho. Ele se mete, ele entra. E tem irmãos que da fé que não acreditam nisso. Ah, meu Deus, ele preocupa com a tua salvação. Sua vida financeira, ele não se envolve. Aonde está escrito? Pegue-me um texto e mostre. Porque, na verdade, alguém fala assim, não, o que Jesus quis dizer na festa do casamento é que Jesus queria trazer um significado, tá, irmão? Ele queria trazer um significado, mas transformar água em vinho foi verdade, foi real. Foi verdade, não foi uma ficção. O fato é assim, ó, que Jesus começa o ministério dele primeiro dentro de uma casa, já entrando numa casa provavelmente grande, aonde os homens convidaram muitas pessoas para uma festa de casamento, em Caná, região da Galileia. Isso é o fato, isso aqui é o que está claro no texto. E a questão é que o pessoal se organizou, olha isso. Toda casa tem que ter organização. Toda casa tem que fazer uma matemática. Mateus e a Tainara vão casar em breve. Agora Eduardo e Manu também. Daqui a pouco Mateus e Jéssica, eu estou profetizando casamento para todo mundo aqui. Aí o que acontece? É que eu vi lá o Mateus e a Tainara sentando e fazendo conta. Mas eu vejo eles sentarem e fazer a matemática. Eu vejo eles sentarem e fazerem uma conta. E eles falam, deixa eu ver, meu pai come quantas coxinhas? Então, o meu pai um pouco mais. Quem que vai estar lá? Vai estar o fulano, o ciclano, deixa eu ver, a igreja, conta quantas pessoas tem na igreja, as pessoas mais próximas, e a família é grande, não dá para chamar todo mundo da família, tem que selecionar os mais próximos, é difícil. Você queria chamar todo mundo, mas não dá. Daí eles ficam fazendo a matemática lá. Vamos gastar quanto nisso, vamos gastar quanto naquilo. E não foi diferente aqui nessa festa, viu? Ó, não foi diferente nesta festa. Não eram irresponsáveis que estavam ali. Para essa festa, não era uma pessoa irresponsável, era uma pessoa com responsabilidade. Só que eu acho que é errado na conta. Ou então apareceu mais gente do que o previsto. Eu não sei. Eu sei que o texto diz que, como era de costume, o pessoal dava o vinho melhor, né? O povo ainda estava assim bem sóbrio, né? Assim bem firme. E o povo tomava o vinho e sabia que era bom. Era o costume, serve o melhor, porque o pessoal está sentindo legal o teor. E conforme a festa vai rolando, quando eles estiverem no terceiro caneco, os caras já não estão mais sentindo o gosto do vinho. Aí você dá o vinho mais ou menos, o vinho mais barato, o vinho mais inferior. Porque aí os caras nessa altura já estão tomando até gasolina. Essa altura, se der gasolina, os caras tomam. Só que aqui aconteceu o seguinte, ok, vamos lá, é igual a essas coisas, né? Quando você vai para rodízio, você está esperando a mesa, o pessoal, às vezes até na mesa mesmo, já come um pastelzinho, e pastelzinho, come um pastelzinho, toma, e às vezes ele está com fome e a gente vai beliscando o pastel, né? Mas eles estão fazendo isso para você economizar a carne, não é isso? Festa também é assim, a gente faz isso na festa. E uma vez, a gente já sabe dos macetes, viu? Eu já estou passando para a igreja dos macetes. A gente sabe, o pessoal, a Raquel que trabalha com isso bastante, a Ângela, o pessoal sabe, a gente vai, o pessoal fala, toma um pastel, porque
Porque vai ter almoço, né? Vai ter almoço. Então toma um pastel, toma não sei o quê, pega uma coisinha. Claro que tem um gasto, isso também tem um custo. Mas é mais barato do que a picanha. Amém? A picanha é por último. Então você quer que o povo economiza na picanha, você enche eles de pastel. Enfia a coxinha nesse povo. Que aí os caras vão estar tão cheios que quando eu servir a picanha, eu falo, não, só um pedacinho. Só um pedacinho. E o noivo da noiva fala, eita, lá vai Juliano, vai lá, vovó, porque é isso que a gente quer mesmo, vocês comem toda a picanha. Mas, sabendo disso, Mateus, o povo já vai em jejum, né? E chegar lá vai esperar o melhor da festa. Olha, situação. Mas aí é isso, o pessoal fala, vai rodando uns pratinhos aí, vai dando vinho bom, os caras vão tomando vinho bom. Quando eles tiverem tomado bastante vinho assim, os caras já vão, o vinho vai deixar eles bem alegrão, eles já vão tomar, qualquer coisa que você der para eles, eles acham que é vinho. Só que aqui é o seguinte, os caras serviram vinho bom, tome vinho bom. O povo que bebe aqui lá, hein? Tome vinho bom, tome vinho bom, tome vinho bom, tome vinho bom. E o pessoal não parava de tomar, gente. Daqui a pouco falou, mas já estamos entrando no vinho ruim, hein? Já estamos entrando no vinho ruim. Mete vinho ruim. Vai o vinho ruim, eu falo, eu acho que era bebível, mas não devia ser com qualidade, né? É aquele vinho e o pessoal dá-lhe vinho. Meu, só que chegou uma hora, gente, que o noivo e a noiva nem ficaram sabendo. Mas a galera dos bastidores, talvez os responsáveis pela festa, chegou ali nos bastidores e começaram a entrar em crise. Dizendo, ó meu, as canecas já estão vazias, esse pessoal gosta de um vinho que não é brincadeira. E o pessoal da Congregação Cristã do Brasil toma um vinho danado. E nós estamos perdidos, porque não tem mais vinho. O que a gente faz? Não tem mais vinho. E o povo está lá na dentro, queremos vinho. O povo lá, ó, não tem mais vinho. Já viu aquelas festas ruins que você vai? Uma vez eu fui numa festa ruim. A Sofia fez aqui a festa na igreja de 15 anos, festa linda. A gente comeu, a gente se alegrou, uma alegria. Eu fui numa festa de 15 anos, irmãos. E ó, irmãos, é sem brincadeira, tá? Foi servido pra gente assim um prato bonito, pratinho bonito. Aí tinha uma coxinha, assim ó, e do lado uma folha, não sei se era louro, que é para enfeitar o prato. Um prato bonito, uma coxinha, com aquele matinho pra você comer, que é um lourinho, um negócio. Um negócio, sabe, né? Uma folha de não sei o que. Tá com uma mordendo aquela folha assim, ó, eu não sei o que era aquilo. Mas era. E um copo de suco, ou de refrigerante. Irmãos, sem brincadeira. Eu falei para Jesus assim, para Gisele, né? Gisele e Jesus é quase igual, né? Começa com um G, mas é J, né? G, J. Mas é igual, né? Não vai chamar Jesus de Jesus, né? Mas aí, eu falei para a Gi, nossa, é a entrada, né? Daqui a pouco os caras vão vir com os pastéis, os negócios. E aí eu peguei aquela coxinha, irmão, e enfia na boca, uma bocada só, assim, eu fiz cigarro, uma fome que eu tava. Eu falei, agora vai vir a bandeja. Irmão, se eu soubesse que não vinha, porque Jesus volta antes, hein, irmão? Jesus volta antes da coxinha vir na mesa. Rapaz, não vem mais nada. Se eu soubesse, irmãos, eu juro para vocês que eu tinha pegado garfo e faca e comido aos pedacinhos aquela coxinha. Igual a Carol ensina a gente. Vai mastigando. Deixa o cérebro saber que está comendo. Rapaz, não veio nada. Não é brincadeira. A ponto de nós e as pessoas que estávamos ali, os amigos, a gente saiu depois e foi para o Habib's. E é ruim, né? Em festa que falta comida, irmão, é esquisito, né? E aí aconteceu que acabou o vinho, e os caras falaram, e agora, né? Acabou o vinho. O que acontece quando a matemática que você fez, você se organizou? Você trabalhou para dar certo. Você fez o seu melhor para dar certo. Mas, cara, no percurso algo dá errado. O que você
você faz quando algo dá errado, irmão? O que você faz quando a matemática estava certinho, o plano estava certinho, estava tudo bonitinho, mas saiu do controle? O que você faz? E nós, como filhos de Deus, aqui a gente só pode, pela palavra, fazer uma coisa, irmão. Nessa hora a gente chama Jesus. Nessa hora a gente chama Jesus. Porque Jesus, Ele pode sim, irmãos, realizar milagres em nossa casa. Ele pode sim, irmãos, colocar coisas no lugar. Ele pode sim trazer coisas que a gente nem esperava, como que uma porta se abrindo onde não tinha porta. Esse é Jesus. E aliás, Jesus, Ele quer, queridos, que a gente busque Ele assim. Jesus, Ele quer que a gente o tenha dessa maneira. Um Senhor poderoso. As pessoas que foram procurar Jesus sabiam que podiam encontrar em Jesus alguma coisa. Sabiam disso. Correram atrás de Jesus. Quantos relatos a gente ouve as pregações, a gente lê a Bíblia. Quantos relatos a gente viu de pessoas que precisavam de um milagre e sabiam, tinham certeza que só Jesus podia ajudá-los. Eu fico pensando naquela história do cego, o Bartimeu, né? Que quando Jesus ia passando pelo lugar, e ele sabia que era Jesus, porque a fama de Jesus era grande. A fama de Jesus, ela se espalhou, o nome de Jesus, o Nazareno, se espalhou por toda a Judéia, por toda a Galileia, e pelas regiões vizinhas, pelas cidades vizinhas. O nome de Jesus se espalhou por todo o canto, e as pessoas queriam saber onde Jesus estava. As pessoas vinham de longe para ver Jesus, as pessoas queriam encontrar Jesus, mas esse cego, ele não tinha como ficar fazendo peregrinações atrás de Jesus, mas ele ouvia falar de Jesus. Olha isso, irmão, ele ouvia falar de Jesus. E aí o cego, então, quando Jesus está passando pela cidade, ele sabe que Jesus vai passar pela cidade. Quando Jesus está passando, ele fica no caminho que era estratégico. Ele fica no caminho que era o caminho certo. E quando Jesus vai passar, ele começa a gritar, não é isso que o texto diz? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Eu imagino que ele dava uns gritos, que escutava lá no Ricói. Ricói é lá, todo mundo conhece Ricói, não é mesmo? O mercado fica lá do outro lado. Acho que ele dava, lógico que eu estou exagerando, mas eu acho que ele dava o maior grito que ele podia dar. Gritava bem alto, clamando por Jesus. Sabe por quê? Porque ele não queria mais aquela situação. Ele não queria mais mendigar. Ele não queria mais depender dos outros. Ele não queria mais a vida de humilhação. Preste atenção. Ele não queria mais ser cego. Ele não queria mais ser uma pessoa humilhada como ele era. Quantas humilhações aquele cego passou? Quantas pessoas é cego? Quanta vergonha e desprezo ele sofreu naquela situação da vida. Mas um dia ele falou, esse Jesus que está vindo por aí, eu creio nas histórias que falam sobre ele. Eu nunca vi, olha só, eu nunca vi ele. Eu nunca vi ele, mas eu ouvi histórias sobre ele, e as histórias que eu ouvi sobre ele são suficientes. Irmãos, você não está vendo Jesus aqui fisicamente,
Você não está vendo Jesus, embora Ele esteja aqui e com você, e o Espírito de Deus habita dentro de você, embora você não esteja vendo. Mas quer saber de uma coisa? Cada vez que eu leio uma história da Bíblia, que é a palavra de Deus revelada, a história sobre Jesus é suficiente para eu chamar pelo nome dele. Está entendendo? Eu não vi Jesus fisicamente, mas eu leio as Escrituras, e as Escrituras falam sobre ele, e o que as Escrituras falam sobre ele já é suficiente para eu chamar pelo nome dele. E ele, então, ouvindo as histórias, foi suficiente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, misericórdia, até que Jesus para ouvi-lo. E Jesus então chega diante dele e pergunta: o que é que você quer que eu te faça? E o cego responde: se eu quero ver. E Jesus então cura aquele homem e ele passa a ver. Sabe por que Jesus cura o homem? Primeiro que o homem acreditou que Jesus podia se meter na história dele. E creu nele. Segundo, porque aquele homem estava cansado daquela vida de humilhação. Irmãos, essa pregação louca da teologia da prosperidade, onde que todo mundo vai ser curado, todo mundo vai ser... Não, nem todo mundo vai ser curado. Aliás, o Edinaldo pregou aqui essa semana, nem todo mundo é curado. É verdade. Tem hora, nós já pregamos isso aqui, tem hora que a graça vai sustentar muitos de nós até o fim. Tem gente que vai ser diabético a vida inteira tomando um remedinho para controlar, insulina, até ir para o céu. É verdade. Mas não faltará graça, amém, queridos? Mas por outro lado, alguns de nós, em momentos cruciais, estude, em momentos cruciais, nós veremos Deus fazer coisas extraordinárias. Está entendendo isso? Sabe por quê? Porque Deus sabe o limite de cada um de nós. Imagina que aquele cego já estava no limite. Aquele cego, imagino que ele estava numa situação que ele dizia: estou no limite. Igualzinho a casa, quando o vinho chegou no limite. Não tinha mais vinho. Jesus não interfere quando acaba o vinho novo e ainda tem vinho ruim. Mas ele interfere quando não tem mais vinho nenhum. Está entendendo? Quando não tem mais vinho nenhum. E eu acredito que aquele cego, ele já estava vivendo problemas que eram além da cegueira. A humilhação, talvez outras enfermidades estavam vindo sobre ele. E outras questões todas que podiam envolver aquela pessoa naquela condição, meu irmão. No limite, sabe, no desespero da alma, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero te dizer uma coisa: eu tenho certeza que Jesus nunca gritou por mais ninguém. Olha, escuta isso. Se fosse hoje, quantas pessoas passavam por aquele homem? E ele sabia, olha isso, ele sabia que não adiantava gritar, porque eles não poderiam devolver a visão para ele. Deixa eu falar, tem hora que a sua ajuda não pode vir de ser humano, sabia? Tem hora que é só Jesus, escute, só Jesus que pode resolver o teu problema. Um cego, ele podia gritar todo mundo. Está passando o Mateus guitarrista, eu falo baterista, mas não é mais baterista. Agora é Lucas baterista, Mateus guitarrista. Podia estar passando o Mateus guitarrista. Ele jamais ia falar: quem está vindo aí? O Mateus guitarrista. Veja que isso aí não pode resolver o meu problema. Quem está vindo aí? O Vitor. Canta bonito, tem uma voz boa. Quem que é? O Vitor. Não, deixa o Vitor
filho Vitor não pode fazer nada por mim. E agora, quem está vendo? Estou ouvindo os passos de alguém. É o Rodney. Piorou. Agora eu não vou chamar mesmo, não vou saber. Quem que é o Levi? Esquece. Irmão, mas quando ele ouviu falar que era Jesus. Oh, meu irmão, presta atenção. A maior celebridade da tua casa se chama Jesus. Está entendendo? Nada trará maior alegria para mim, para minha alma, para o meu ânimo, do que o Senhor Jesus. Quando ele falou assim, quem que está vindo aí? O tal de Jesus, aquele tal lá de Nazaré que dizem por aí que faz milagre. Aí ele diz, então é isso que eu estou precisando. Não só ir para o céu, eu não é só ir para o céu, eu também preciso de um milagre na terra. Porque se Jesus quisesse só levar para o céu, que é o mais importante, porque Jesus mesmo disse, hein? Não adianta nada ter os dois olhos e não entrar no céu. Hein? Não adianta nada você entrar com as duas pernas e ir direto para o inferno. Não adianta, Jesus disse isso. Mas Jesus, irmãos, também tem prazer em cuidar da gente aqui. Porque senão, o cego ia falar, gritar assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus ia chegar e falar assim, o que você quer que eu te faça? O cego ia falar assim, eu estou no limite, Senhor, é muita humilhação. As pessoas cospem em mim, roubam-me de meu dinheiro, dizem que eu não sirvo para nada, dizem que eu sou um inútil, dizem que eu não posso nada. Senhor, eu sou desprezado por todos, eu não sou só um cego, eu sou uma pessoa fracassada, humilhada, eu me sinto um lixo, eu me sinto ninguém. Tem dia, Senhor, que eu não tenho vontade de acordar, Senhor, essa é a minha condição. Jesus podia olhar para ele e falar assim, não, fica firme que em breve te levo para o céu, mas continua cego aí. O negócio é ir para o céu, meu irmão. Eu podia chegar aqui hoje de manhã e falar, fique do jeito que você está, se lasque todos aí, irmãos, o negócio é ir para o céu. Mas não é essa palavra que trouxe no meu coração o Espírito Santo nessa manhã. A palavra que o Espírito Santo está trazendo nessa manhã para mim e para você é que conte ainda com as provisões de Jesus, ainda aqui, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Aliás, isso é fé, tá, irmão? A Bíblia diz que Jesus chegou numa cidade, que é a única cidade, que Ele não fez nada lá, nada, porque o coração dos homens era incrédulos. Amém, irmãos? Essa que é a verdade. E aí aquele homem não disse, esse pode resolver meu problema. E começou a gritar o nome dele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de Jesus, Jesus, Jesus. Porque ele sabia, esse aí pode fazer alguma coisa comigo. Irmão, ore mais, tá? Reclame menos. Reclama menos, crente. E começa a falar mais com teu Deus. Porque tem coisa que a tua reclamação não muda, tem coisa que o seu murmúrio não muda, tem pessoas que você fala, mas por mais que elas te amam, não podem te ajudar. Continue orando e falando com aquele que pode, o nome dele é Jesus. Jesus. Pastor, mas quantas vezes eu tenho que clamar? Não sei. Nunca parei para contar quantos gritos o cego deu. A Bíblia não diz. Qualquer coisa que eu fale sobre isso é inferência. O que é inferência? Eu enfio no texto o que a minha cabeça criou. O texto não diz. O texto só diz que ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas chegavam e tentavam parar. Para de incomodar o mestre, rapaz. O mestre já está passando, ele está ali falando com a senhora, ele está atendendo o outro, ele está atendendo. Para, rapaz. Para de gritar aí, você está igual um maluco, para. E ele continuava, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. Irmãos, você já pensou se ele ficou 5 minutos chamando Jesus? A Bíblia não diz quanto tempo. Eu não
sei quanto tempo, irmão. Mas uma coisa é certa, eu espero que Jesus venha até mim, na minha situação. Enquanto isso eu vou chamando por Ele, eu vou clamando por Ele, porque tem coisa que é só Ele que pode fazer. Amém? A pregação nessa manhã é para que Jesus esteja na tua casa. Porque na beira do caminho muitos passam, mas só um que passa à beira do caminho pode trazer a vitória. É Jesus. Muitas pessoas entram na tua casa, amigos que você ri, que você come pizza, você come dog. Me põe o nome aí, por favor, meu nome. Né? Muitas pessoas têm na lista que a gente recebe em casa e tal. Beleza. Mas tem alguém lá em casa que não pode faltar. É alguém que traz o vinho novo. É alguém que quando lá em casa a coisa está ficando feia, ele estende as mãos e diz: calma que eu estou aqui. Está ficando feia, Senhor, a coisa. O tempo parece que passou, o vinho bom foi. Não é assim? Parece que eu vivi um tempo tão bom. Os irmãos não sabem como era bom esse casamento. 1815. Os irmãos não sabem como eu ganhava bem. Hoje eu consigo comprar ovo. Nem eu consigo comprar ovo, na verdade. É caro pra caramba. Mas a gente vai vendo assim, as pessoas falam: nossa, agora parece que o vinho novo da minha vida, o vinho novo não, o vinho bom. Parece que o vinho bom se foi. E eu estou vivendo tempos de vinho ruim. E alguns podem estar dizendo assim: o meu vinho acabou, filho. E isso é qualquer coisa que eu estou falando, irmão. É qualquer situação. Porque Jesus, ele não tem situação que ele não possa trabalhar. Está entendendo? Não há situação que Jesus não possa mudar. E aí alguém vai dizer assim: meu vinho acabou, a coisa está feia. Jesus vai lá nos bastidores, chamam Jesus, falam com Jesus. Aí Jesus fala: então vamos fazer um negócio. Pega a água, separa nas talhas que os judeus usavam para purificação. É claro que alguns teólogos, eles dão um entendimento de forma simbólica, que ali as talhas eram para purificar. Os judeus trabalhavam lavando as mãos, né? Para tudo. A ideia de se purificar, se limpar. E aí Jesus transformando água em vinho, é como se falasse assim: agora vocês serão purificados no meu sangue. É como se fosse um ensino pedagógico. Mas isso aí, irmão, presta atenção, isso é teologia construída. É uma teologia que a gente constrói e entende. Mas o que aconteceu naquele dia, Jesus não ficou dando explicação teológica. Isso aqui eu estou transformando essa água em vinho, para vocês entenderem a teologia. Não é nada disso não. Lá naquele dia era uma festa mesmo de casamento, de verdade. O vinho tinha acabado de verdade. E o que eles precisavam não era de um ensino teológico. O que eles precisavam era de um milagre de Jesus. Está entendendo, irmão? Tem hora que a dor vai bater. Eu não estou falando como hipócrita, não, irmão. Estou falando como a vida é, de modo pé no chão, irmão. Tem uma hora que às vezes a vida vai apertar tanto que a teologia sistemática naquele momento não te interessa. Naquele momento tudo que você quer é gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está entendendo, irmão? E alguns aí falam: que absurdo, quando passar pela situação vai lembrar. Vai falar: é mesmo, hoje tudo que eu estou falando é Jesus tem misericórdia de mim. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus estava naquela festa de casamento, naquela casa. As festas eram feitas em casa, com aquela família, com seus convidados. E que diferença é ter Jesus lá em casa.
Você já pensou se Jesus não estivesse naquela festa? Se Jesus não estivesse lá naquele dia, o noivo ia ter que chegar e falar humilhando, de forma bem humilhante. O pessoal, vamos dar bênção para história. Acabou tudo, bora. Eles seriam envergonhados, ficariam tristes. A festa de casamento ia terminar. O pessoal ia falar, começou bem, mas terminou ruim. Não é isso? Ó, esse rapaz do ministério começou bem, mas terminou ruim. Ó, essa pessoa na vida da família começou bem, não, essas coisas, sabe? Mas Jesus estava ali, irmãos. E Jesus pegou um final que poderia ser triste. Olha isso. Jesus pegou um final que poderia ser triste e trouxe um final feliz. Jesus trouxe um final feliz. Transformou água em vinho. Quando eles deram o vinho para o organizador, para o especialista em vinho, o especialista provou o vinho, não é? Deixa eu ver isso aqui. Não sei como que era. Meu Deus do céu. Não sei como é que prova o vinho, mas o cara provou e falou, mano. Que vinho! Olha, eu já vi várias festas. O vinho que vocês serviram no começo era vinho bom. É o que todo mundo faz, mas eu estou surpreso com vocês. Vocês são fenomenais. Porque vocês guardaram o melhor vinho para o final. Olha que coisa linda isso, irmão. Eu nunca provei um vinho tão bom como esse vinho. Que a palavra nessa manhã é: ó Jesus, traga provisão para minha casa. Traga provisão para minha casa. E se estiver faltando algo, Senhor, traga a provisão. Senhor, traga a alegria. Os teólogos interpretam aqui que Jesus, num casamento, trouxe a alegria para o casamento. E eles até fazem eles até pegam o texto para dizer, né, que aqui representa as fases do casamento. Que a primeira fase é a alegria. Depois a outra fase é a fase da luz das lutas, das dificuldades, o casal tem passando, que é aquele vinho mais ou menos. Que às vezes o casal dá uma esfriada na relação. E aí eles usam esse texto para dizer que numa festa de casamento, não é à toa que é uma festa de casamento, Jesus estava querendo mostrar que nele o casal se encontra em alegria. E deve ser uma verdade. Todo casal que o marido tem Jesus e a mulher tem Jesus precisam ser um casal feliz. Amém? Mais do que isso, para qualquer circunstância, Jesus na tua casa faz qualquer diferença. E eu vou ler para vocês resumidamente. Vocês já fizeram o teste de ler todas as casas que Jesus entrou? Já fizeram essa pesquisa? Jesus entrou em 12 casas, irmãos, nos relatos bíblicos. Peraí. Ele entrou em muito mais casas, tá? Jesus entrou em muitas casas. Mas na Bíblia, olha que interessante. A Bíblia está relatada 12 casas. Eu não sei por que isso. Jesus deve ter entrado em 400 casas, 500 casas, 1000 casas. Eu não sei quantas casas Jesus entrou. Mas a Bíblia, ela coloca 12 casas.
Assim como Jesus chama 12 discípulos para serem 12 apóstolos, representando 12 tribos de Israel. Não é interessante isso? E eu não vou falar aqui de todas, mas eu separei aqui nessas casas. Nessa casa de Caná, Jesus multiplicou, Jesus transformava em vinho, levando alegria. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 38, não vou pedir por na tela, porque eu estou encerrando. Eu só vou citar, se você quiser, você anota, depois você leia. Lucas 4, 38, ele entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Jesus deu cura. Aí a gente tem Lucas 5, 29, a seguir. Jesus entrou na casa de Levi, o Mateus, o publicano, e levou perdão para ele. Levou perdão. Depois a gente vai ver a casa de Zaqueu, Lucas 19. Jesus entrou na casa de Zaqueu, outro publicano, e levou salvação. Levou salvação na casa de Zaqueu. Ele termina dizendo: hoje entrou salvação nessa casa. Depois a gente vai ver a casa de Jairo. O que ele levou na casa de Jairo? Vida, porque a filha de Jairo tinha morrido. E ele vai lá e ressuscita a filha de Jairo. Olha que interessante. Depois Jesus entra na casa de Marta e Maria. O que ele leva na casa de Maria? Ele leva o momento da palavra, do ensino. Olha isso. Jesus entra no cenáculo que pertencia aos discípulos dele, 2 deles, um deles João, o outro. E lá ele ensina a comunhão. Jesus, depois de ressuscitar, entrou em mais 2 casas. Uma delas é a casa onde ele aparece para os discípulos e diz: eu estou vivo, viu? Aonde Tomé vê Jesus e crê. E a outra casa está em Lucas 24, é aquela casa que os discípulos estão indo lá, voltando para suas casas. Jesus está igual um peregrino, e ele entra na casa deles, eles conversam com Jesus, e quando Jesus vai comer, ele fala: come, Senhor, está tarde, fica em casa. E eles entram naquela casa, e quando Jesus parte o pão na frente deles, eles percebem que é Jesus. Jesus desaparece. Ali ele levou renovação, esperança e fé. Eu encerro dizendo que em todas as casas que Jesus entrou, em Apocalipse ele ainda diz, né? Estou à porta e bato. Se você abrir, isso fala da igreja, mas fala da nossa casa. Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. Eu encerro, irmãos, nessa manhã, essa palavra, dizendo o seguinte: que em Jesus você reencontre sempre a alegria. Que Jesus não falte na tua casa. Que Jesus não falte na tua casa. Jesus não falte na tua vida, na tua história. Eu sempre falo aqui: fale com Jesus sobre tudo. Por mais que você fale: mas eu vou falar com Jesus sobre isso. Sim, fale sobre isso, sim. Mas pastor, é sobre uma situação como assim? Boba aos olhos dos outros. Aos olhos dos outros é boba, mas para você não é. Fale. Diga para Jesus suas necessidades. E não é só isso não. Peça para Jesus não sair da tua casa. Lembra daquele louvor antigo? A sombra da noite se aproxima. É assim? E nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Fica, Senhor, meu Salvador. Fala isso para Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Vês meu coração para morar. Faz em mim morada permanente.
fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem muita gente que Jesus já começou a sair da casa dele e não viu. Eis meu coração para morar, paz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Eu vou orar com vocês. Mas eu quero te dizer, quando você achar que o vinho bom já está indo, o vinho ruim é o que está ficando, e se por algum momento você perceber assim, o vinho está acabando, eu falo vinho, coloca qualquer coisa que você quiser no lugar. Eu quero te dizer para você, não esqueça que Jesus está na tua casa. E quando você menos esperar, lá nos bastidores, alguém vai vir com a notícia de que o milagre aconteceu. Isso aqui não é jargão. Isso aqui são histórias que contaram sobre Jesus para um cego, e ele ouviu e acreditou. E todo aquele, como aquele cego que ouve as histórias sobre Jesus e crê, ele pode viver também os milagres do Senhor. Amém? Nunca deixe Jesus sair da tua vida. Essa é a palavra. Não deixe Jesus ir embora. Amém? Vamos louvar o Senhor? Chamar aqui o ministério do louvor. Palavra de abençoada.
Senhor traga avivamento. Traga avivamento. Glória a Deus. Bom, usei o texto que nós lemos, e usei Marcos 10 para falar do cego Bartimeu. Aí você fala, e o cego Bartimeu tem a ver para dar um apoio na sustentação, e Jesus ele vai em socorro daqueles que clamam por ele, daqueles que sabem que precisam dele. Mas tem uma coisa, porque eu usei o cego também, porque o cego não tinha casa, morava na rua, provavelmente. Pelo menos o texto não diz com clareza, mas o lugar de ele ficar era na rua. Isso significa que o Senhor vai ao encontro daqueles que também não têm casa. Amém? Irmãos, tenha uma semana abençoada, cheio da graça de Deus. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fique à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Paulicéia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Caso você precise da chave Pix, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, tô colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte. Deus os abençoe. Quero pedir para você também me seguir, né? Seguir a gente no Instagram, é isso mesmo. O Instagram tá aqui, o meu Instagram, né? David Domenicali, beleza? Segue a gente no Instagram. E peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida. Comigo está Jesus, meu bom mestre e salvador, me guia com a luz pelo seu imenso amor, mistérios celestiais Jesus revelará. No seu bom caminho andar me fará. Está disponível, tá?
na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, estou pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site, beleza? Tá aí o site, editora OBPC. Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai, ou no endereço aí. Tem a loja física, ali na rua Conde de Sarzedas, tá aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu tô colocando, né? Tô pondo duas opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, um preço acessível. Fica aí um convite para você adquirir esses 2 livros que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os 2 livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né? Dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim, o combinado aí, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estou aqui para te acompanhar nessa visita ao nosso campus. Vem comigo! Nossa instituição possui uma ampla área de 8.000 metros quadrados, com ótima infraestrutura, no centro da cidade de Ijuí. Além do ensino de qualidade e excelente equipe de professores, nossa faculdade conta com ótimas salas de aulas, com projetores, televisor e climatização, proporcionando aos nossos alunos um ambiente muito confortável para o aprendizado em conjunto. O auditório é o local onde acontecem nossas palestras e eventos. Além disso, semanalmente temos cultos, onde os alunos têm a oportunidade de pôr em prática aquilo que têm aprendido em aula. Esse ambiente é climatizado e amplo, com capacidade para 300 pessoas. Além de uma biblioteca digital, temos uma biblioteca física, com um acervo de mais de 16.000 itens entre livros, periódicos, artigos, dissertações, entre outros. Aqui também há um espaço para estudo e pesquisas, individuais e em grupo. Também temos laboratórios de informática, com mais de 30 dispositivos eletrônicos e projetores. O setor administrativo de nossa instituição é onde os alunos recebem atendimento acadêmico, financeiro, psicopedagógico, tutoria de estágios e orientação das coordenações, bem como o aconselhamento da equipe pastoral da Faculdade Batista Pioneira. Todos os espaços da instituição estão adaptados para a acessibilidade. Nossa instituição tem 2 estúdios próprios de gravação de vídeos, altamente equipados, onde são produzidos os cursos EAD e as mídias digitais da faculdade. Um diferencial de nossa faculdade são os alojamentos internos. Disponibilizamos alojamentos feminino e masculino. Os alojamentos para solteiros são mobiliados, oferecem uma copa e banheiros compartilhados. Também oferecemos refeitório e cozinha para alunos solteiros, bem como uma lavanderia social. Já o alojamento para casais conta com 12 apartamentos, de 1 e 2 quartos, semi-mobiliados e privativos. Além de tudo isso, o campus possui uma ampla área verde e espaço de convivência, com campo para esportes, parquinho e estacionamento, além de um pomar. Ao longo de quase 6 décadas, a Faculdade Batista Pioneira mantém o legado da excelência na capacitação teológica, aliando o conhecimento à prática ministerial. Nosso objetivo é ser uma parceira das igrejas locais, para que juntos possamos preparar integralmente os vocacionados para a vida do ministério. Assim, buscamos formar pessoas capazes de aplicar o conhecimento bíblico para melhorar a qualidade de vida espiritual e social, seja no nível individual ou na sua comunidade. Além de possuir um quadro de docentes de alta qualidade, a Faculdade Batista Pioneira teve o seu curso de teologia avaliado com nota máxima. O melhor lugar para você estudar teologia. Mas teologia para vocacionados, para pessoas que querem colocar aí a devida ligação entre a mente e o coração. Por isso nós temos aqui uma teologia equilibrada, na verdade a Bíblia aplicada para quem quer se aprofundar no conhecimento de Deus e na missão. Eu convido você a fazer parte desse projeto da Faculdade Teológica Batista Pioneira. Faculdade Pioneira, Teologia de Primeira. O
use a sua vocação para mudar o mundo. Venha conhecer a nossa instituição, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais. E aí, você gostou do que nós temos a lhe oferecer? Venha você também para a Faculdade Batista Pioneira, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais.